Está tentando criar o hábito de ler livros todos os dias, mas sempre você tenta e não consegue, e é muito difícil criar o hábito de leitura na sua vida. Então, nesse vídeo, eu vou te contar como você pode criar o hábito de ler livros todos os dias com 7 dicas simples e rápidas. Meu nome é Diogo, você está no meu canal. E bora pro vídeo. Você já pensou como seria fantástico você ter uma conversa com as pessoas mais inspiradoras da história? Os livros permitem que você entre em contato com as ideias e com as experiências das pessoas mais inspiradoras do mundo. Pessoas que mudaram o mundo e você talvez jamais iria conhecer. Talvez o autor tenha passado uma vida inteira pesquisando a fundo e também trabalhando duro para fazer o livro. E você tem a possibilidade de absorver todo esse conhecimento desse livro que ele fez em pouco tempo. Esse é o incrível poder dos livros. E eu acho que você já percebeu que através dos livros você tem um grande potencial de crescer na vida. Mas nem sempre é fácil criar o hábito de ler livros, porque todo hábito possui muitos desafios. Você pode ter, por exemplo, falta de tempo, uma rotina corrida que você não consegue ter tempo livre para ler um livro, por exemplo. Ou você pode ter falta de concentração na leitura, porque a leitura exige muito foco, exige muita concentração e principalmente para quem não está acostumado com ela, no começo é difícil manter a concentração, manter um foco ali na leitura. Você também pode ter falta de motivação, você não tem prazer ali, você não tem interesse na leitura e isso torna muito mais difícil você criar o hábito de leitura. E por fim, e não menos importante, as distrações tecnológicas. Os celulares, os computadores são literalmente ralos que sugam a sua atenção e isso dificulta muito você criar o hábito de ler livros todos os dias. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre procrastinação, onde eu explico sobre os super estímulos e essas distrações tecnológicas de hoje em dia. Eu vou deixar esse vídeo sugerido aqui embaixo na descrição. É interessante você dar uma conferida nesse vídeo depois desse vídeo aqui. Mas calma que apesar de todas essas dificuldades e desafios, existem dicas simples e rápidas que você pode utilizar para facilitar esse processo de criar o hábito de leitura na sua vida, e é isso que eu vou te passar a partir de agora. E a primeira dica é: comece pelo porquê. Muitas pessoas falham no processo de criação de qualquer hábito na vida delas porque elas não têm um motivo forte, claro na mente delas. É muito importante você ter claro na sua mente o porquê você quer criar o hábito de ler livros todos os dias e destruir aquela mentalidade de obrigação de ter que ler livros todos os dias. Normalmente as pessoas colocam objetivos pontuais para servirem como motivadores. Como por exemplo, a minha meta é ler um livro por semana ou a minha meta é ler 12 livros por ano. Essa não é a mentalidade ideal. A mentalidade ideal que você tem que colocar, que embutir aí na sua mente, é a mentalidade de qual pessoa você quer se tornar na sua vida. Você tem que ter isso bem claro. Você tem que responder quem você quer se tornar lendo livros todos os dias. Que tipo de pessoa você quer se tornar? Eu, por exemplo, todo dia eu vou na academia e sempre depois do meu treino de musculação eu faço 30 minutos de esteira. E muitas pessoas vêm até mim e perguntam como eu tenho motivação, para fazer todos os dias, para não errar todos os dias. E o segredo que eu falo para elas é que eu não tenho objetivos pontuais, como por exemplo, eu quero perder 5 quilos. Eu falo para elas que eu tenho a mentalidade de eu quero ser uma pessoa saudável, ter um corpo condicionado que funcione no seu melhor potencial. Então você entende que essa mudança de mentalidade torna muito mais fácil você manter a consistência em criar qualquer hábito na sua vida. Essa mentalidade de a pessoa que você quer se tornar lendo livros todos os dias ajuda muito você a manter a consistência no processo de criação do seu hábito de leitura. Use essa mentalidade para criar o seu hábito de ler livros todos os dias. Tenha a mentalidade que você quer se tornar uma pessoa inteligente, uma pessoa que conhece vários temas, vários assuntos e que se destaca das demais pessoas,
porque afinal muitas pessoas, a maioria das pessoas, nem sequer leram um livro na vida delas. Mais uma coisa que eu não preciso nem falar o porquê, porque eu já sei que você já sabe que ajuda muito o canal, é o seu like. Então deixa o like aqui embaixo. Eu agradeço muito, isso ajuda muito o canal. Segunda dica, escolha livros com temas que te interessem. Primeiro de tudo, você tem que saber o que você quer ler, o que você quer aprender, quais temas você se interessa, porque isso vai ajudar muito nesse processo de criação no hábito de ler livros todos os dias, principalmente no início. Você tem que escolher livros que te interessem, porque isso vai te gerar muito mais motivação e prazer na leitura. Então, escolha livros que te interessem, livros que te ajudem na sua vida, algum problema que você está passando na sua vida ou qualquer coisa que te interesse, que te gere prazer na leitura. Essa dica aqui é essencial. Terceira dica, reserve um horário para a sua leitura. Muitas pessoas falham no processo de criação de qualquer hábito, mas principalmente no hábito de ler livros todos os dias, porque elas não definem um horário fixo que elas vão realizar o comportamento. Então você tem que definir um horário fixo para encaixar a leitura na sua rotina e não deixar esse hábito ao acaso. É muito importante que você tenha claro também o horário e o local na onde você vai realizar a sua leitura. Na parte da manhã, na parte da tarde ou antes de dormir. Vai ser no seu quarto, vai ser na sala, vai ser na cozinha, vai ser no seu quarto reservado. Defina claramente essas duas coisas, o horário e o local na onde você vai realizar esse comportamento e encaixe na sua rotina atual. Quarta dica, elimine as distrações. Como eu falei para você, as distrações tecnológicas são um grande empecilho e vão dificultar muito no seu processo de criação do hábito de leitura. Mas aqui as distrações eu falo mais amplamente. É claro, celular, computador, todas essas tecnologias são distrações que sugam a sua atenção. Mas quando eu falo distrações aqui, eu quero dizer tudo. Desde o seu cachorro que fica tentando chamar você para brincar com ele, até outras pessoas que ficam conversando ali no mesmo ambiente. Então, essa dica aqui é você eliminar as distrações no seu ambiente, na onde você está lendo, onde você está realizando o seu comportamento, o seu novo hábito de leitura. Escolha ambientes tranquilos, ambientes sem que o seu celular, por exemplo, esteja ali perto de você e sem que nada interrompa você na sua leitura. E aqui uma dica interessante é você sempre ler no mesmo ambiente, sempre ler no mesmo local, porque o seu cérebro é uma máquina associativa e ele associa lugares, até horários, com determinados comportamentos. Então, escolha um lugar tranquilo, um lugar livre de distrações, deixe o seu celular longe de você, deixe o seu computador longe de você e sempre realize esse comportamento, esse hábito de leitura no mesmo local para o seu cérebro associar aquele local com o hábito de leitura. Quinta dica, crie um plano de leitura. Primeiramente, você tem que entender que qualquer hábito que você está criando, e principalmente o hábito de ler livros todos os dias, é muito importante você reduzir esse comportamento, esse hábito no início. Reduza o tempo, reduza a intensidade do hábito de leitura na sua vida. Por exemplo, leia 5 minutos apenas no início, porque isso vai aumentar muito as suas chances de realizar esse comportamento, e quanto mais você realiza, mais você vai habituando esse comportamento. Então é interessante você reduzir o tempo e a intensidade do seu hábito de leitura. Comece lendo 5, comece lendo 10 minutos por dia, e conforme você for se habituando com esse comportamento, você vai aumentando essa intensidade e esse tempo. Segunda coisa importante que pode te ajudar também são as metas e os objetivos. Eu falei para você na primeira dica, para você ter a mentalidade de quem você quer se tornar lendo livros todos os dias e não se basear em objetivos pontuais como ler um livro por semana. Mas aqui, depois de definir, ter claro realmente na sua mente essa mentalidade de qual pessoa você quer se tornar lendo livros, é interessante sim você definir algumas metas de leitura, alguns objetivos
de leitura. Por exemplo, você ter o objetivo, a meta de ler 5 páginas por dia ou ler um capítulo desse livro por dia, ou definir que você vai ler esse livro inteiro em 10 dias, por exemplo. É interessante você sim colocar metas, colocar objetivos, mas primeiro, é claro, tenha a mentalidade de quem você quer se tornar lendo livros. Essa mentalidade serve como alimentação para o seu hábito de leitura. E essas metas, esses objetivos servem mais ou menos como suplementos que vão suplementar essa criação desse hábito de ler livros todos os dias. Então, ter metas, ter objetivos pode sim ajudar na sua leitura. Sexta dica: encontre motivação na sua leitura. E aqui eu quero tocar em 2 pontos para você. O primeiro é para você se juntar a um grupo de leitura, a um clube do livro, por exemplo, ou andar com amigos seus que também gostam de ler. Por que isso? Porque o nosso cérebro é social, nós somos seres sociais e a gente se conecta intimamente com as outras pessoas. E a gente se sincroniza com as outras pessoas e a gente tende a gostar das mesmas coisas que as pessoas que a gente mais convive na vida gostam. Então, se você conviver com pessoas que gostam de leituras, você tende a gostar mais de leitura também. E quando você se junta a um grupo de leitura, a sua motivação para ler mais tende sim a aumentar. Então, procure um grupo de leitura ou ande com pessoas que gostam também de ler. O segundo ponto aqui que eu quero tocar para você é sobre as redes sociais. Uma dica bastante legal é você começar a seguir perfis aí no Instagram, no YouTube, canais no YouTube, por exemplo, que falam sobre leitura. Porque isso vai aumentar os seus estímulos ali, você vai absorver mais estímulos sobre isso. É como se fosse um ambiente criado para leitura, para livros. E isso vai fazer você ter muito mais interesse em livros e em leitura e vai sim facilitar o seu processo de criar o hábito de ler livros todos os dias. Sétima dica: utilize o método de recompensas. Se o final de um filme for ruim, mesmo se esse filme no início e no meio for ótimo, você amou esse filme, mas o final for ruim, você vai achar todo esse filme ruim. Isso porque o nosso cérebro dá muita importância ao final das coisas. Isso não é diferente com os nossos comportamentos. O nosso cérebro tende a criar o hábito de comportamentos que têm um final muito prazeroso, um prazer imediato, por exemplo, comer algum doce. Mas essa recompensa imediata não é assim tão intensa no hábito de leitura e por isso é mais difícil criar o hábito de ler livros todos os dias do que o hábito de, por exemplo, assistir Netflix ou comer besteiras todos os dias. Então aqui a sétima dica é para você intencionalmente, conscientemente colocar recompensas para o seu hábito de leitura. E uma maneira de você criar uma recompensa para esse hábito de leitura seu é você definir, por exemplo, que toda vez que você terminar um livro que você se dispôs a ler, você vai dar uma recompensa para si mesmo. Alguma coisa que você já queria, uma coisa que te dá prazer. Como, por exemplo, uma nova aquisição, você comprar alguma roupa que você queria, ou você comer alguma coisa que você queria, ou você planejar um jantar especial com alguma pessoa. Não importa, alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa que te dá uma recompensa realmente. Isso vai te ajudar muito no processo de criação desse hábito de ler livros todos os dias. Essas foram as 7 dicas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.